Vamos lá, iniciada a gravação, né? Iniciada a gravação, vamos lá dar os nossos dois últimos tópicos, pessoal. É justamente a parte de invalidades processuais, né? Nulidade, inexistências e atos processuais, dos atos processuais, e também um fechamento de negócios jurídicos processuais. A gente, de certa forma, já tratamos de negócios processuais quando a gente falou de fatos, atos e negócios, mas a gente quer dar um arremate pela importância que os negócios processuais tomaram a partir do CPC de 2015, mas antes disso vamos tratar das invalidades processuais. Tá? Para isso, é preciso que a gente relembre um pouco, faça um breve relatozinho com vocês, né, relembre com vocês, né, sobre os 3 planos de validade, né, dos fatos processuais. Isso é algo que vocês já devem ter visto, já devem ter conhecimento, quando estudaram tanto Introdução ao Estudo do Direito, né, como quando estudaram Direito Civil. Mas é um assunto, de certa forma, bastante complexo, né? Então, vale a pena a gente fazer, né, uma nova revisão, uma nova reflexão, somente para que vocês entendam, porque já estaremos tratando aqui sobre nulidades ou invalidades processuais e existência ou inexistência dos atos processuais, é preciso que a gente relembre, né, ou volte a falar, ou volte a tratar daquilo que constitua ou daquilo que passe a ser um plano, uma reflexão sobre plano de existência, plano da validade e plano da eficácia. Tá? O plano da existência, né, ele refere-se exclusivamente aos fatos jurídicos, fatos em sentido amplo. Fatos, quando a gente fala, é fatos em relação a fatos da natureza, lato sensu, os atos, que são os fatos da natureza que decorrem da vontade humana, de forma a produzir um ato, e os negócios, cujos atos, né, são aqueles atos, né, atos, portanto, fatos da natureza que decorrem da vontade humana para realizar um ato, cujo resultado é decorrente, né, propriamente da vontade humana em buscar um resultado deliberado, que decorre daquela vontade, né, da parte ou das partes, porque os negócios jurídicos podem ser unilaterais ou bilaterais. Então, quando a gente fala no plano da existência, a gente está falando da configuração dos elementos constitutivos do ato, elementos constitutivos mínimos do ato. Daí que o ato jurídico, o ato ou fato jurídico, ele existe ou não existe. A pessoa nasce ou não nasce. A pessoa vive ou não vive. Então, o ato existe ou não existe? A sentença foi proferida ou não foi proferida? É diferente do ato inválido, da sentença nula. A sentença nula existe. O ato jurídico inválido, ele existe. Então, o plano da existência, ele está no plano dos fatos jurídicos. Ele existe ou não existe? É importante compreender isso, porque os atos jurídicos inválidos, nulos, eles existem. Então, vocês vão compreender isso muito lá adiante em processo 2, por exemplo, quando vocês forem refletir sobre coisa julgada. Porque os atos inexistentes, os atos jurídicos inexistentes, por exemplo, não fazem coisa julgada. Por inexistirem, são insuscetíveis de gerar coisa julgada. Para sua impugnação, portanto, não precisa da propositura de uma ação rescisória. Beleza? Já o plano da validade, ele refere-se a alguns fatos jurídicos. Especificamente, né, o plano da validade, ele refere-se a atos e negócios jurídicos. A validade, né, do ato jurídico está vinculado à incidência do suporte fático à hipótese normativa. Então, eu não falo em fato jurídico inválido, fato da vida, fato stricto sensu. Então, eu não tenho morte inválida, eu não tenho nascimento inválido, tá?
o fato stricto sensu, ele pode estar vinculado ao plano da existência, mas não está vinculado ao plano da validade. O plano da validade, ele é estrito, ele está estrito, né, aos atos e aos negócios jurídicos. Por quê? Porque a validade está correlacionada à incidência adequada ou não do tipo normativo, né, à descrição da hipótese fática. A descrição da hipótese fática. Então, por exemplo, quando vocês forem lá em processo 2 estudar petição inicial, a gente tem os requisitos da petição inicial. Então, para dar um exemplo para vocês, vamos lá no CPC e pegar os requisitos da petição inicial. Então, o CPC, ele vai lá no artigo 319 do CPC e diz quais são os requisitos da petição inicial. A petição inicial indicará o juiz a quem é dirigida, o nome, prenome, estado civil, a existência e união estável, o fato e os fundamentos jurídicos, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, a prova dos fatos, a opção do autor pela realização. Então, esses aqui são os requisitos da petição inicial. Então, para que uma petição inicial seja válida, ela tem que cumprir os requisitos do artigo 319 do CPC. Se a petição inicial, então qual é a hipótese normativa de incidência? O artigo 309 é a hipótese normativa de incidência da petição inicial. Se a petição inicial que tiver no processo não cumprir os requisitos da petição inicial, qual a consequência disso, né? A consequência é que ela é defeituosa, ela tem um defeito, tá? Então, se houver deficiência no preenchimento da hipótese de incidência, nasce a atipicidade. Essa atipicidade, né, é que pode gerar o plano, ela pode gerar a consequência de invalidade. Ela opera no plano da invalidade. Que a gente vai perceber, vai estudar daqui a pouco, que nem todo defeito, né, do ato processual gera nulidade, porque a gente vai ver que no sistema de invalidade do processo civil, a gente tenta ao máximo, né, não gerar nulidades. A gente tenta ao máximo salvar o ato processual. Beleza? Então, da atipicidade, que é o defeito do cumprimento das formalidades do ato processual, ou seja, que é o não preenchimento da hipótese de incidência, falando em linguagem de teoria geral do direito, seria não preenchimento da hipótese de incidência. Falando em linguagem de direito processual, né, é o não cumprimento das formalidades do ato processual. Nasce o quê? Nasce a atipicidade. A atipicidade pode gerar o quê? A nulidade ou a invalidade. Vamos chamar aqui de invalidade. Tá? Outra coisa, para o direito processual civil, eu não vou entrar aqui numa discussão que civilista adora, uma discussão que é distinguir nulidade absoluta de nulidade relativa, né? Ou anulabilidade de nulidade, que é a mesma coisa, anulabilidade, nulidade, ou nulidade absoluta, e a anulabilidade seria a nulidade relativa. Por quê? Porque para o direito processual, primeiro, porque essa é uma distinção dificílima de fazer, dificílima, e segundo, para o direito processual, essa distinção é absolutamente inútil. Tá? Quem trata isso com maestria é o professor Calmon de Passos, numa obra clássica dele, que é chamada Esboço de uma Teoria de Nulidades. Vou ver se ela está aqui. Não, está guardada aqui embaixo. Não vou pegar para vocês, não, senão eu mostraria, mas é uma capa verde. É uma obra clássica, Esboço de uma Teoria de Nulidades. Tá? Porque por um motivo bem simples. O ato processual inválido, ele gera efeitos até a sua proclamação. Seja essa invalidade absoluta ou relativa, anulável, então não importa. Não, é como se não existisse, né, para o direito processual civil a invalidade relativa, porque a invalidade é absoluta, porque todo ato ele é válido até que o juiz o declare inválido.
todo ato processual gerará efeitos até que o juiz declare. E, por fim, o plano da eficácia refere-se às situações jurídicas e aos seus efeitos. Tá? Não há efeitos nulos. Os efeitos existem ou não existem. É o plano da eficácia. É a capacidade de gerar efeitos de um ato. Os atos válidos têm capacidade de gerar efeitos. Eles vão ou não vão gerar efeitos a depender das circunstâncias fáticas que decorrem da situação. Beleza até aqui? Ok até aqui? Ponto. Então, vamos agora começar a separar na cabeça de vocês as diferenças do sistema de dos sistemas de invalidades do direito civil, que vocês aprenderam até aqui, ou do geral, para os sistemas de invalidades do processo civil, que é um pouco diferente. Né? Nós temos algumas particularidades. Tá? Primeiro, nem toda atipicidade, nem todo defeito gera invalidade, que é uma sanção. A invalidade é uma sanção, né? A nulidade ou invalidade. Nulidade ou invalidade aqui podem tratar como sinônimos. A nulidade é uma sanção, é uma consequência, né, jurídica do defeito. De todo defeito? Não, de alguns defeitos. Pronto, de alguns defeitos, tá? Alguns defeitos mais graves. Segundo, se o ato é inválido e não pode ser salvo, que a gente vai ver que no processo civil a gente sempre tenta salvar o ato, ele deverá ser desfeito, tá? Mas o regime de desfazimento do ato processual, ou seja, o regime de nulidade dos atos processuais, o regime de nulificação dos atos processuais, ele depende de um regime jurídico próprio, que dependerá de cada caso. Porque eu tenho um regime de nulificação, de nulidade, que pode ser ex officio ou por provocação da parte interessada. Pegando exemplos que você conhece. A nulidade do ato por incompetência absoluta pode ser reconhecida ex officio. A incompetência relativa, como regra, depende da provocação da parte interessada. A anulação pode ter efeitos retroativos ou efeitos ex nunc. Tá? Lembra que a incompetência, o juiz competente, ele pode anular os atos, então ter efeitos retroativos, ou simplesmente mudar a competência daqui para frente, ter efeitos ex nunc, portanto. Pode estar submetido a prazo de decretação ou não se sujeitar à preclusão. A competência relativa se sujeita a prazo de preclusão, lembra? Eu tenho que arguir a incompetência relativa. Obrigado, Guilherme, por abrir a câmera. Ajuda bastante. A incompetência relativa se submete a prazo para que seja arguída e decretada. Não fazendo, perpetuar-se o jurisdicionem. Já a competência absoluta não se sujeita a prazo. Algumas dependem de ação, outras eu preciso arguir por mera exceção, por mera defesa nos autos. Outras dependem de propositura, né, de ação, ainda que seja uma ação incidental, ainda que seja uma ação incidental. Ok? Segundo, ao contrário do direito civil, no direito processual civil, as nulidades no processo civil, né, ela é vista como algo ruim, algo que deve ser evitado. E a gente busca a todo momento que não haja invalidades. Ponto. Segundo, no processo civil, o processo, vocês vão lembrar lá da aula de processo. Processo. Ele é o procedimento, que é um ato jurídico complexo de formação sucessiva, tendente a um resultado final, processo de conhecimento, a sentença, processo de execução, a satisfação, formado de diversos atos, lembram? Ato petição inicial, ato contestação, ato réplica,
ato, decisão de saneamento e organização, ato audiência de instrução, ato sentença, ato recurso de apelação, ato acórdão, e por aí vai, diversos atos complexos. Então, esse procedimento, que é um ato jurídico complexo, formado de diversos atos, a nulidade e a invalidação, né, as nulidades podem ocorrer de um ato, ou de todo o procedimento, É por isso que eu busco, a todo momento, salvar o ato. Então, quando eu acho um defeito do ato, antes de decretar a invalidade do ato, eu tento refazer o ato, eu tento salvar o ato. Eu dou à parte a oportunidade, né, respeitados determinados limites, como contraditório, ampla defesa, de reproduzir o ato de forma válida, ou até mesmo ultrapassar a nulidade. Eu vou já dar alguns princípios que vão fazer você entender. Isso, inclusive, gera no novo CPC um princípio chamado princípio da primazia do julgamento de mérito. Princípio da primazia do julgamento de mérito. Que diz o quê? Que diz que o juiz deverá, sempre que possível, tentar salvar o processo, evitar ao máximo extinguir o processo sem resolução de mérito e julgar o mérito da causa. Porque todas as vezes que eu extingo o processo sem resolução do mérito, vocês vão estudar a extinção do processo sem resolução de mérito em processo 2, eu não resolvo a lide, eu não resolvo o conflito de interesses, eu não pacifico socialmente, eu não resolvo o problema do ponto de vista da pacificação social. E permito, na imensa maioria das hipóteses, que a parte mais uma vez proponha novamente a demanda e volte a rediscutir o processo em juízo, tá? É por isso que o juiz, ele sempre analisará, antes de decretar a nulidade, primeiro, se o defeito, se a atipicidade processual é relevante ou irrelevante. Se o ato defeituoso pode ser aproveitado como se outro fosse. Se o ato defeituoso gerou ou não prejuízo. Se o defeito pode ser corrigido ou não pode ser corrigido, para somente decretar a nulidade se o defeito for relevante, o defeito não puder ser aproveitado, o ato não puder ser aproveitado como se outro ato fosse, se o defeito gerar prejuízo para outra parte, e se o defeito não puder ser corrigido. Somente se tudo isso acontecer, é que eu reconhecerei a nulidade, tá? Reconhecerei a nulidade. Beleza? E, por fim, no sistema de invalidades processuais, eu já disse isso a vocês, o ato processual defeituoso, ele vai gerar efeitos até a invalidação. Ok? Até a invalidação. E aí a gente tem um detalhe. O ato defeituoso, nulo, absurdamente nulo. Imagine uma coisa absurdamente nula. Se não foi decretada nulidade, terá efeitos. A sentença mais nula do mundo, vai gerar efeitos se transitar em julgado. Essa é a questão do direito processual civil. Então, imagine um juiz, para pegar uma matéria de competência, que é uma matéria que vocês já dominam, já conhecem, já sabem muito. Então, imagine um juiz de família decretar a falência, pegar uma coisa absurda, decretar a falência do Itaú. Primeiro que banco não pode ser falido, o banco entra em liquidação, em regime de liquidação. Bom, segundo, o juiz de família não pode atuar em vara, não pode atuar em processo societário empresarial. Segundo, um processo de falência contra o Itaú teria que ser em sua sede em São Paulo. Aí imagine que o juiz de família da Bahia decreta falência do Itaú. Se ninguém fizer nada, o Itaú está falido. Ponto. Até que se entre com ação rescisória para desconstituir essa sentença absurdamente nula,
alterar efeitos. Porque é assim que funciona o regime de sistema de validade processuais. Tá bom? E mais, quando você reconhece a nulidade, né, a nulidade de todo o procedimento, a consequência natural é a extinção do processo sem resolução de méritos. Ok até aqui? Ok até aqui? Então, isso daqui já, aquilo que eu acabei de falar é o que está aí agora. A invalidade pode ser do procedimento, conjunto de atos, ou de atos do procedimento. Ou de atos do procedimento. Ok? Como regra geral, a invalidade do procedimento é o desrespeito aos. Lembra dos requisitos e pressupostos processuais, requisitos de validade e pressupostos de constituição? Como regra, o desrespeito aos requisitos e pressupostos de validade, eles vão gerar, né, a extinção do processo sem resolução do mérito. Sem resolução do mérito. Alguns pressupostos e requisitos podem gerar o redirecionamento do processo para outro juízo, etc. e tal. Mas a regra geral é que a invalidade do ato, né, a invalidade do ato, a depender do caso, gerará a prática do ato subsequente com a perda da oportunidade da prática daquele ato, perdeu-se a oportunidade, e a invalidade do procedimento, como regra, gerará a extinção do processo sem resolução do mérito. Ok? Nós sabemos que os atos processuais podem ser praticados por juiz, pelas partes e por auxiliares. Então, os atos do juiz, os provimentos, que é o nome que a gente dá aos atos decisórios do juiz, decisões, sentenças e despachos, eles podem ser invalidados, como regra, pelos recursos. O recurso é a forma que eu invalido os atos, né, inválidos do juiz, os atos nulos do juiz, é por recurso. Excepcionalmente, eu posso fazer isso por ação rescisória. Quando um ato é inválido do juiz e ele está previsto naquelas hipóteses muito raras do artigo 966 de cabimento de ação rescisória. Porque o que é a ação rescisória? Assim, alguns atos muito graves, uma sentença proferida por corrupção. Eu tenho prova de que ela foi. Pronto. Essa sentença ela pode ser rescindida através de ação rescisória. Ponto. É uma sentença proferida por um juiz incompetente absolutamente, se for relativamente, não. Uma sentença proferida por um juiz impedido, se for suspeito, não. Então, nestas hipóteses, são poucas as hipóteses expressas elencadas no 966, né, podem ser desconstituídas por ação rescisória. E mais excepcionalmente ainda pela querela nullitatis insanalitis, que é a possibilidade que eu tenho de arguição de vícios transrescisórios, na hipótese da citação, quando o processo corre à revelia, a citação, quando o processo não teve citação ou a citação foi inválida e o processo correu à revelia do réu, o réu não foi citado, o processo correu à sua revelia e a sentença foi condenatória, ele pode, né, por mera petição ou na impugnação, arguir isso, ou quando eu estou diante de um processo que teve ato inexistente, teve ato juridicamente inexistente. E eu posso, né, questionar isso por querela nullitatis, que não está sujeito ao prazo da ação rescisória. Beleza? Os atos das partes, eles não transitam em julgado, porque não são decisão. Eles não transitam em julgado. Tá certo? Então, você pode invalidar os atos da parte por uma petição do juiz, ou, a depender do caso, nos atos de vontade, por uma ação anulatória. Então, por exemplo, eu fiz um acordo porque eu fui coagido. Eu fui coagido. A parte, eu renunciei a um prazo recursal, eu fiz um ato de disposição no processo, porque a parte me coagiu, sequestrou minha filha. Eu vou poder propor uma ação anulatória. Tá certo? Esses atos de disposição das partes por ação anulatória. Os outros atos das partes, eventualmente nulos, são corrigidos por petição ao juiz.
E os atos dos oficiais, dos auxiliares de justiça, né, eles são corrigidos de ofício pelo juiz, o próprio juiz determina a correção, ou por requerimento da parte, que a petição da parte é o juiz que determina a correção. Ok até aqui? Vamos adiante. Essa é uma classificação que Fred tem, né, das espécies de defeitos processuais. Né, espécies de defeitos processuais. Então, há defeitos, e muitos deles, que não geram invalidades. São defeitos que são defeitos simples. E que, portanto, não geram invalidades. Então, por exemplo, lá no artigo 207, determina-se que nos autos físicos, o escrivão deve numerar, o diretor da secretaria deve numerar as folhas dos autos. Se tiver uma folha sem numeração, isso não gera consequência nenhuma. Vou dar um outro exemplo. O CPC, né, dá os requisitos da petição inicial. E lá, na petição inicial, diz que você tem que ter nome, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão. Se você não botar a profissão, é muito comum você eventualmente não botar a profissão. Isso não vai gerar uma nulidade da petição inicial. A falta do CPF você não consegue distribuir hoje, porque o PJE exige. Mas a falta da profissão, nenhum juiz vai decretar a nulidade do processo porque você não botou a profissão. Tá? Então, esse é um exemplo. As invalidades, os defeitos, né, que são muito pequenos, não geram invalidades. Tá? Defeitos relevantes não geram invalidade. Há defeitos que geram invalidades que não podem ser conhecidas de ofício. O juiz não pode reconhecer esse defeito. Então, por exemplo, num processo em que existe a convenção de arbitragem, mas que a parte não alegou, o juiz não pode conhecer de ofício, né, a existência de convenção de arbitragem. Expressamente o CPC veda. Há outros defeitos que geram invalidades, que podem ser conhecidas de ofício e que não geram preclusão. O juiz pode conhecer a qualquer tempo. A maioria dos requisitos e pressupostos processuais são desse tipo. Eles podem ser conhecidos de ofício e não estão sujeitos ao regime de preclusão. A gente estudou isso lá atrás. Beleza? Tem outros, esses são mais raros, bem mais raros. São defeitos que geram invalidade, que podem ser conhecidos de ofício, contudo, tem preclusão, ou seja, o juiz só pode conhecer até determinado momento. Depois de determinado momento, o juiz não pode mais conhecer. Então, por exemplo, a abusividade da cláusula de eleição de foro. Né? Lembra que o juiz pode reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro, mas até a contestação, se houver a contestação e o réu não arguir a abusividade, o juiz não poderá mais reconhecer. Ok? Agora, vamos entrar propriamente no regime jurídico das nulidades processuais, que a gente começa a entender o regime jurídico a partir dos princípios que regem, que regram. Né? Eu estou chamando tudo de princípios, alguns autores podem falar em regras, né? Mas eu acho que todos têm natureza axiológica, têm por trás de si um valor e prefiro tratar tais como princípios. Tá? Que são os princípios informativos do sistema de validade, são eles que dizem como funciona o nosso regime jurídico de validades. Né? O primeiro deles, que tem um brocado francês que trata muito adequadamente, é de que é pas de nullité sans griffe. Tá errado isso aqui, deixa eu corrigir. É pas de nullité sans também está errado isso aqui, que conhece, sans griffe, né? De que não há nulidade sem prejuízo. Né? O princípio da transcendência, quem dá o nome de princípio da transcendência é a professora Teresa Arruda Alvim, tá? É de que você não decreta nenhuma nulidade se não houver prejuízo para a parte. Ponto. As nulidades, elas não são no processo civil uma vaidade. Há muito tempo, desde que acabou a fase autônoma do processo civil e que a gente ingressou na fase instrumentalista, e para muitos nós já estamos na fase pós-instrumentalista, né? Para alguns no formalismo valorativo, para outros no neoprocessualismo, né? A gente não tem mais o formalismo excessivo, a gente não está mais na fase autônoma do direito processual civil. E, portanto,
as formas não existem pelas formas. As formas processuais, elas são um instrumento, o direito processual é um instrumento de realização do direito material, né? Então, as formas, elas existem para dar garantia às partes que, em respeito ao contraditório e ao devido processo legal, as partes terão segurança jurídica a alcançar o objetivo final do processo, que é a prestação jurisdicional, que é o respeito ao ordenamento jurídico e a entrega do bem da vida, né? A tutela jurisdicional, a tutela jurídica, jurisdicional e jurídica a quem detém direito. Então, se o ato, né, não foi defeituoso, mas não gera prejuízo a ninguém, né? Eu não tenho por que decretar nulidade. Até porque, pessoal, cadê? Até porque, pessoal, em princípio, né, eu tenho também, eu tenho um segundo princípio muito importante, que é o princípio da instrumentalidade, eu estava procurando, está aqui, é o princípio da instrumentalidade das formas. As formas processuais, elas são instituídas para alcançar a melhor finalidade do ato, e não por um mero desejo formalista do legislador. Então, a forma da petição inicial, estou pegando a petição inicial porque foi o exemplo que a gente teve, ela é construída, e aí já fica aqui essa aula de graça de petição inicial, ou pelo menos a introdução à petição inicial para vocês de processo 2, né? Ela é construída, não é por uma vaidade do legislador, é para que ela consiga reproduzir da melhor forma possível os elementos da demanda. Tá? Vocês vão me responder. Quais são os elementos da demanda? Bora, alguém vai ter que responder, senão a aula acaba. Quais são os elementos da ação? Quais são os elementos da demanda? Através dos quais eu identifico se tem litispendência ou caso de sujeitos é um. Perfeito, Isabel. Sujeitos, autor e réu, né? No caso, autor e réu. Qual é o segundo elemento? Vamos lá. Senão não vai ter aula. Se vocês não me responderem, não tem aula. Já temos um, sujeitos, autor e réu. Faltam os outros dois elementos da demanda. Causa de pedir e pedido. Perfeito, Isabel. Sujeitos, causa de pedir e pedido. Olha o que é a petição. Então, o que a petição inicial fez? Ela instituiu uma forma que apresente os elementos da demanda. Ela foi lá e disse, primeiro, o juiz aqui é dirigida, que é a competência, para quem tem que julgar. Segundo, os nomes, prenomes, estado civil, existência, união estável, para domicílio de autor e réu, sujeitos. O fatos e o fundamento jurídico. O que é isso? Causa de pedir. O pedido com as suas especificações. Depois ela veio e complementa os elementos do procedimento, né? Que ela foi lá o primeiro e disse o juiz, que é já para começar certo, para quem você manda. Segundo, aí ela bota o valor da causa, para que eu possa estabelecer a instância, se é juizado, se é procedimento comum, estabelecer o valor das custas. A prova que eu pretendo provar, e eu já junto a prova documental, e a opção do autor pela realização. Então, a forma ela é constituída para que eu possa alcançar um melhor resultado. Então, ela não é uma formalidade à toa. Então, é por isso que aí você tem esses dois princípios essenciais. Bom, se eu não respeitei exatamente aquela forma, ponto, mas eu consegui alcançar a finalidade que eu pretendia do ato processual, eu vou aproveitar esse ato. Segundo, se eu não respeitei a forma, mas não gerou prejuízo para ninguém, eu vou respeitar esse ato. Eu vou aceitar esse ato, eu vou acatar esse ato. Então, vai lá o artigo 281 e diz, olha, anulado o ato, considera-se sem nenhum efeito, de nenhum efeito, todos os subsequentes que dele dependem. Todavia,
a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Ou seja, eu tento aproveitar as partes dependentes. Parágrafo 1º do artigo 282. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. 283, parágrafo único. Dá-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer das partes. Não teve prejuízo, o ato é atípico, eu aceito. Acabou. Eu aceito. Eu não vou atrasar o processo e mandar repetir o ato se não teve prejuízo a nenhuma das partes. Segundo, instrumentalidade das formas. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo e alcançar a finalidade. 282, parágrafo 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Bom, então, né, tinha uma juíza aqui no interior, muito tempo atrás, hoje a gente faz a citação, né, pelo WhatsApp, que é até hoje em dia tem sido até um negócio jurídico processual muito comum. Eu vou falar mais adiante quando a gente falar de negócio jurídico processual. Mas tinha uma juíza no interior que só tinha um oficial de justiça, tinha muita dificuldade, era a doutora Verônica Furtado, que era casado foi meu professor na faculdade, Paulo Furtado, era desembargador do Tribunal de Justiça, ela era juíza. E ela teve uma ideia inteligente. Ela, no dia da feira, quem é do interior sabe a importância da feira. Todo o pessoal da zona rural vem para a feira, seja para comprar, seja para vender. Aí ela anunciava na feira que a juíza queria falar com a pessoa. Né? O pessoal do interior sabe como é. Zequinha de João, doutora Verônica quer falar com o senhor lá no... Existe citação, vocês tiveram aula passada da citação. Alguém já ouviu falar citação pela rádio da feira? Não existe essa forma, né, de citação. Acabou. Mas o cara ia lá. Quando o cara ia lá, ela citava, estava suprida a nulidade. O ato foi praticado de uma forma não prevista. Mas respeitou o contraditório pela defesa, a pessoa recebeu do oficial de justiça o mandar a citação, foi feita a citação, não teve prejuízo a nenhuma das partes. O ato foi cumprido de outra formalidade. E isso pode acontecer em diversas formas no âmbito do processo. Então, todas as vezes que não tiver nulidade, eu não decreto nulidade. Todas as vezes que não tiver prejuízo, me perdoe, eu não decreto nulidade. E se o ato não respeitou a formalidade descrita, mas alcançou a finalidade, eu também não pratico, eu também não decreto, né, essa anulidade dos atos. Segundo, fungibilidade. Tá? É a mesma coisa. Eu posso aceitar um ato, é muito parecido com a instrumentalidade das formas. Né? Que eu posso aceitar um ato como outro, e eu posso aceitar o aproveitamento de atos processuais defeituosos. Em parte, né? Se eu tenho um ato complexo, eu posso aproveitar parte dele, ou eu posso aceitar um ato como se outro fosse. Ponto. Então, se eu tenho uma audiência de instrução e uma testemunha, o depoimento de uma testemunha foi nula, eu posso não anular toda a audiência e repetir toda a audiência. Eu repito ou simplesmente descarto somente o depoimento daquela testemunha. Ou então aceito um ato como se fosse outro ato. Aceito um ato como se fosse outro ato. Então, eu descubro que a testemunha é suspeita. Eu não uso ela como testemunho, mas aceito o depoimento dela como esclarecimentos ao juízo. Porque vocês vão ver que testemunhas suspeitas não podem prestar testemunho, mas podem ser ouvidas simplesmente como informantes do juízo. Então, eu aceito como um outro ato. Ok? Então, é a mesma coisa. Então, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará a outras. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida
pode não prejudicar nenhuma das partes. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, né? Dá-se ao aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa. Quarto princípio, o princípio da sanabilidade dos defeitos processuais, né? Eu sempre tentarei sanar os defeitos processuais antes de decretar a sua nulidade. Então, voltando, por exemplo, lá da petição inicial, né? Vamos supor que eu não cumpri os requisitos da petição inicial de forma que estão inválidas, que o juiz não consegue, cumprir as formalidades e nem julgar, porque, por exemplo, a parte não apresentou os fatos e os fundamentos jurídicos. Ela simplesmente qualificou a parte e fez o pedido, mas não disse por que estava pedindo o despejo, ou não disse, né, por que estava pedindo a indenização. O que é que o juiz faz? Aí o juiz vem aqui e diz o seguinte: olha, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão que deve ser corrigido ou complementado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Aqui está a consequência, tá? De invalidação de todo o procedimento. Mas, primeiro, o juiz tentará sanar o ato, tentará salvar o ato, dará à parte a oportunidade. Isso acontece com a petição inicial e isso acontece com todos os atos que podem ser sanados. Beleza? Quinto princípio, princípio da boa-fé processual aplicado, né, às invalidades dos atos. As invalidades dos atos. Eu não posso gerar nulidades processuais. Senão seria uma forma muito útil do réu que quer atrasar o processo. Do réu. Eu mesmo sou réu, eu mesmo crio embaraços e nulidades do processo para atrasar o processo. Tá? Então, eu não posso me aproveitar da minha própria torpeza. Eu não posso me aproveitar da minha própria torpeza. Ok? Então, é claro que isso tem que ser analisado com temperança. Eu vou chegar lá. Beleza. Então, determina 276 e 278. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Primeiro detalhe, eu não posso gerar a nulidade e alegar a nulidade. Bom. Segundo, eu não posso fazer o defeituoso e dizer que está defeituoso. Segundo, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Sob pena de preclusão. Eu também não posso deixar lá uma nulidade, ficar dormindo, para só depois alegar essa nulidade. Tá? Agora, isso tem que ser analisado com razoabilidade e proporcionalidade. Por quê? Porque a gente viu que existem nulidades que são correlacionadas ao interesse público, que são correlacionadas à ordem pública. Essas nulidades são aquelas que o juiz pode conhecer de ofício e que não geram preclusão. Porque os requisitos, né, e pressupostos processuais, muitos deles estão correlacionados ao interesse público. E, nesses casos, correlacionados ao interesse público, o juiz pode conhecer de ofício. Então, nestes casos, mesmo que a parte que tenha gerado o alegor, o juiz tem o dever de conhecer. Né? Ele, juiz, tem o dever de conhecer. E aí, tanto que o parágrafo único, que é o que gera preclusão para a parte que não alegou tempestivamente, vai e diz: não se aplica o disposto do caput às nulidades que o juiz deve decretar de ofício, nem prevalece a preclusão quando a parte, provando a parte legítimo impedimento. A questão do legítimo impedimento já é normal, isso aplica-se a todo e qualquer prazo. Né? Mas a questão, né, do conhecimento de ofício das matérias de ordem pública, essas prevalecem, é por isso que deve ser temperado. Com uma reflexão do sexto e último princípio, que é um princípio novo e é um princípio controvertido que nem todos aceitam. Tá? Que nem todos aceitam. É um princípio recente de construção doutrinária do professor Antônio do Passo Cabral, professor da UERJ, titular da UERJ,
né, e tem defendido, né, que, com base no respeito da proteção da confiança, que é o princípio geral de direito administrativo, ele deve ser aplicado no âmbito do processo, dizendo que, por quanto mais tempo tenha passado o processo, quanto mais tempo tenha passado o processo, com a invalidade ocorrida, mais difícil é para o judiciário justificar e aplicar a sanção da invalidade. Se o defeito está no processo há muito tempo, como é que eu vou, 20 anos depois, anular um processo por conta de um defeito que está lá há 20 anos? Como é que eu posso fazer isso com a sociedade? Como é que eu posso fazer isso com as partes? Né? Ou seja, eu preciso ponderar ao sistema de invalidades, que é o sistema correlato à segurança jurídica, com a proteção da confiança, que também está pautado no valor segurança jurídica. Né? As invalidades estão correlacionadas, né? Estão ambos relacionados ao mesmo valor, e eu preciso ponderar essa situação. Né? E, recentemente, o STF, né, num caso, reconheceu que o processo tramitou num juízo incompetente, mas disse que, como a incompetência só foi alegada, parece que 15 ou 20 anos depois, né, ele não ia declarar a incompetência com base no princípio da proteção da confiança. Teve uma decisão recente do STF nesse sentido, que é um ponto de reflexão, tá? Mas é um ponto ainda recente e pouco bem recente da doutrina, mas que vale a pena compreender. Por fim, sobre nulidades, a gente até já falou sobre isso na aula do Ministério Público, mas vale a pena que a gente voltar a falar. A nulidade pela ausência de... A nulidade, correlacionar a nulidade e participação no Ministério Público. A gente já viu que o Ministério Público pode, na aula de Ministério Público, pode atuar no processo como parte, como custos legis. Essa reflexão das nulidades é muito mais correlata à atuação dele como custos legis, porque, como parte, aplicam-se tudo como normalmente a gente falou da participação do Ministério Público como parte, ok? Mas, como custos legis, né, o Ministério Público atua nas hipóteses de sua função constitucionalmente prevista no artigo 127, sempre que não for parte. E o artigo 178 do CPC diz que ele atuará sempre que tiver interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos de posse, tá? Rural urbano, pouco importa. E aí, nestas hipóteses, a gente viu lá que ele tem que ser intimado para se manifestar e apresentar parecer como fiscal da ordem jurídica, como fiscal da ordem jurídica. Bom, e a ausência da sua intimação gera nulidade. E aí a gente também já viu que o que gera nulidade, né, não é a ausência de participação. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a nulidade implica na ausência de intimação do Ministério Público. Porque também o Ministério Público não pode procrastinar. Ele tem que ser regularmente intimado. Ponto. Mas se ele perde o prazo, se ele não se manifesta, se ele não participa, não há nulidades. Tanto que é muito comum, por exemplo, a lei do mandado de segurança determina a intimação no Ministério Público. Mas o Ministério Público, ele costuma muito separar o que é interesse primário e secundário da administração pública. Né? E em muitos mandados de segurança, quando discute-se, onde não se discute interesse primário da administração pública, o Ministério Público não participa. Ele entende que não tem que entrar. E o Ministério Público tem sua autonomia. Então, quando você tem, por exemplo, um mandado de segurança em que discute direito a uma vantagem individual de um servidor, direito a uma licença, direito a férias, o Ministério Público não participa. Uma discussão de licitação de um contrato individual, onde não há dúvidas sobre a licitude do processo licitatório, ele não participa. Beleza? Ele não participa. Ele simplesmente não participa. Mas tem que ser intimado. Foi intimado, ele vai lá e dá um parecer dizendo que não quer participar. Não há nulidade. Não há nulidade. E não é a simples presença
da Fazenda Pública, que implica a necessidade de participação do Ministério Público. Tá? Então, tem uma regra específica lá, que no artigo 280, na parte de invalidades processuais, que é uma regra óbvia, só pontuando aqui, de que as citações e intimações serão nulas quando feitas sem observando as prescrições legais, mas eu incluí aqui só no Ministério Público, só para dar ciência a vocês, mas isso é uma questão óbvia, tá certo? Agora, e aí somente aquela regra geral das invalidades. Quando o processo está tramitando sem o conhecimento do membro do Ministério Público, né, a partir do momento que o juiz percebe isso, ou que o Ministério Público toma conhecimento, o juiz tem que declarar a nulidade. Ponto. O Ministério Público descobriu, vai lá e intervém. Ou a parte requereu a intimação do Ministério Público, comunica ao Ministério Público, ou comunica ao juiz, olha, esse processo tem que ter intervenção do Ministério Público. O juiz tem que decretar a nulidade. Mas antes de decretar a nulidade de todo o processo, de todos os atos, ele tem que intimar o Ministério Público. Pelo quê? Pelos princípios de n'est pas de nullité sans griffe, não há nulidade sem prejuízo, né? E pelo princípio da sanação. Aí o Ministério Público, que é o fiscal da ordem jurídica, ele vai lá e vai dizer, analisar o processo e vai, dentro da análise que ele faz do processo, dizer quais atos devem ser invalidados e quais atos não devem ser invalidados. E pode, eventualmente, até dizer, olha, embora eu não tenha participado até aqui, não precisa anular os atos. Eu vou participar daqui para frente. Ponto. Porque o objetivo do Ministério Público, por exemplo, ele está intervindo num processo de menor, na participação de um menor. Ponto. Ele viu que até ali o processo está bom para o menor. Foi tudo feito a favor do menor. Ele vai pedir para anular e atrapalhar a vida do vulnerável que ele deve estar favorecendo? É um contrassenso. Tá? É um contrassenso. Ok, Pamela, fica à vontade para sair. Beleza? Então, sobre invalidades, pessoal, é isso. Alguma dúvida aí sobre invalidades processuais, sobre nulidades processuais? Então, pronto, vamos para o nosso último assunto, voltar a fechar negócios jurídicos processuais, que, de certa forma, a gente já tratou, né, quando falamos de atos, fatos e negócios jurídicos processuais. Mas vamos aqui retomar para a gente dar um fechamento pela importância que esse assunto passou a ter, no âmbito do direito do processo civil depois do CPC de 2015, tá bom? Então, negócio jurídico processual é o ato jurídico, né, em sentido estrito, em que a vontade das partes é essencial e visa produzir um efeito jurídico específico, objetivando regular situações jurídicas processuais ou alterar o procedimento. Tá? Ou alterar o procedimento. Durante muito tempo, discutia-se, e muita gente boa na doutrina, muita gente boa mesmo na doutrina, defendia que não era possível e que sequer existia a categoria dos negócios jurídicos processuais. Porque o processo, ele é um ramo do direito público. Ele é um ramo do direito público. Né? E, como tal, ser publicista, não caberia negócio jurídico. Embora, há muito tempo, CPC 34, por exemplo, já se fala em cláusula de eleição de foro, né? Que é um negócio jurídico processual típico. E era uma visão muito arcaica, muito retrógrada, que se tinha sobre a impossibilidade, a confusão entre direito público e impossibilidade de realização de autocomposição, de conciliação, e sobre direitos indisponíveis, né, e possibilidade de autocomposição, o que é um equívoco muito grande. Porque nada impede que direitos indisponíveis possam ser transacionados quanto à forma do seu cumprimento. Tanto é assim que os alimentos são indisponíveis do menor e é possível fazer acordo de alimentos
e são feitos todos os dias. Muitos dos direitos trabalhistas, aqueles determinados constitucionalmente, são indisponíveis e são realizados acordos todos os dias. Os direitos relacionados ao Estado, à fazenda pública, eles também, né, são por interesse público indisponíveis, mas todos os dias são feitos termos de ajustamento de conduta no modo de cumprimento, né, dos direitos indisponíveis por prefeituras, por prefeitos, né, por entes públicos, todos os dias. Né? E no âmbito do direito processual, alguns negócios jurídicos processuais típicos, obrigado, Beatriz, direitos processuais típicos, né, são muito antigos. A cláusula de eleição de foro tem décadas. Né? O acordo para suspensão de processo tem décadas. Tem décadas. Né? E sempre se foram feitos. Qual foi a grande novidade do CPC de 2015? O CPC de 2015, ele instituiu uma cláusula geral, negocial. Ele criou um bloco normativo entre o artigo 190 e o artigo 200, 190 e 200, em que ele permitiu que as partes criassem negócios jurídicos atípicos, além dos vários negócios jurídicos típicos próprios que são previstos no CPC e em algumas legislações extravagantes. Ele permitiu que as partes criassem os mais amplos e completos negócios jurídicos atípicos, que a gente vai falar, que nós falaremos já já. Então, a gente pode classificar, promover algumas classificações de negócios jurídicos. Típicos e atípicos é a classificação mais relevante, que eu vou separar para falar já já. A gente ainda pode classificar os negócios jurídicos sobre o objeto litigioso ou sobre o procedimento. Então, eu posso fazer um negócio sobre o objeto do processo. Quando, por exemplo, eu faço uma transação para resolver o processo. Vamos resolver o processo? Fazemos concessões recíprocas. Você diz que eu devo 100, eu vou pagar 80 em 4 prestações. Ou então, esse é um negócio jurídico bilateral. Ou então, eu reconheço a procedência do pedido. Eu vou pagar tudo que você está me pedindo. E esse é um negócio jurídico sobre o objeto litigioso, sobre o mérito do processo. Tá? Eu tenho outros negócios jurídicos sobre o procedimento. Por exemplo, eu estou fazendo um negócio jurídico, vamos fazer um negócio para suspender o processo para ver se a gente chega a um acordo. Então, o 313 permite que a gente suspenda o processo por até 6 meses. Então, eu não estou negociando o objeto do processo, eu estou negociando o procedimento. Tá? É sobre o procedimento, a suspensão do processo. Eu tenho negócios jurídicos unilaterais, bilaterais ou plurilaterais, quando mais de uma parte atua. Então, a desistência, eu estou desistindo do processo. Eu autor, desisto do processo. Esse é um negócio jurídico unilateral. O juiz precisa homologar a desistência, Maurício? Precisa. Mas não deixa de ser um negócio jurídico unilateral, porque é um direito potestativo a desistência. A homologação é mera formalização. Tá? Assim como o reconhecimento é unilateral e também precisa ser homologado. Eu tenho negócios jurídicos bilaterais. O foro de eleição, as duas partes precisam concordar para instituir o foro de eleição. E eu tenho negócios jurídicos plurilaterais, como, por exemplo, a sucessão processual voluntária, quando alguém adquire um bem litigioso. Vocês lembram? Alienação do objeto litigioso, que o adquirente só pode suceder o réu se o autor concordar, se a outra parte concordar. Então, se ele não concordar, o adquirente pode entrar como assistente litisconsorcial. Lembra? Então, esse é um negócio jurídico, a sucessão é trilateral. Tem que concordar autor, réu e o adquirente, que é um terceiro no processo. Ok? Eu tenho
eu tenho negócios jurídicos expressos ou tácitos. Expressos ou tácitos. Lembra que a aceitação da decisão impede a propositura do recurso, que é, inclusive, o exemplo que eu dei de preclusão lógica. Então, a aceitação da sentença ela pode ser expressa ou tácita. O juiz decretou o despejo. Eu posso fazer uma petição nos autos e dizer assim, excelência, eu aceito a sua decisão, está aqui a chave e estou me retirando do imóvel. Isso é uma aceitação expressa da decisão, é um negócio jurídico unilateral. Eu estou reconhecendo a sentença e desistindo de recorrer. Ou eu posso abandonar o imóvel e perder o prazo. Expressa, é um negócio jurídico tácito. Eu tenho uma aceitação tácita. E eu tenho negócios jurídicos que dependem e que não dependem de homologação. Como regra, os negócios jurídicos não dependem de homologação. Vocês vão ver quando eu tratar dos negócios jurídicos atípicos, que eu vou ler para vocês o artigo 200 do CPC, e vão ver que, pelo artigo 200, os negócios jurídicos não dependem de homologação. Há exceção, há algumas exceções que o CPC exige que dependem, como, por exemplo, a desistência. Beleza até aqui, pessoal? O mal das aulas online é que vocês não perguntam. É um saco isso. Negócios jurídicos típicos. Existe uma infinidade de negócios jurídicos típicos no âmbito do processo civil. Uma infinidade. No processo e em leis extravagantes. O que caracteriza um negócio jurídico como típico está previsto em lei, não necessariamente no processo civil. Tá? Pode ser previsto em lei extravagante. Então, eleição negocial de foro, esse é mais antigo que a Serra da Raiz. Calendário processual, eu já falei com vocês dele, quando falei de ato processual, né? Já falei com você, vou voltar a falar dele mais adiante, a possibilidade que as partes do juiz têm de instituir um calendário processual que dispensa as intimações. Acordo para suspensão do processo. Né? Esse também o calendário processual é novo, entrou no CPC em 2015. Mas acordo para suspensão do processo é antigo. Né? Está previsto desde o CPC de 73. Organização, que é o saneamento consensual do processo, novo. Adiamento consensual da audiência. Convenção sobre ônus de provas, escolha de perito, escolha do arbitramento como método de liquidação da sentença, acordo de imperabilidade, pode sair a tira, não tem problema não, fica à vontade. Depois a gente vai subir para o YouTube a aula. Convenção sobre ônus de prova, acordo de imperabilidade, acordo de imperabilidade, desistência de recurso, pacto de mediação prévia obrigatória. Esse, por exemplo, não é previsto no CPC, é previsto na lei de mediação, tá? Que saiu no mesmo ano do CPC. Acordo para escolha de meio de comprovação, autoria, integridade, confidencialidade do documento, também previsto na legislação extravagante. Acordo de não persecução civil, que é previsto na lei de ação de improbidade administrativa. E acordo de interrupção do prazo de contestação, também previsto na lei de improbidade administrativa. Beleza? Aqui está a grande novidade do CPC, que é algo que vocês, né, pessoal da sua geração, precisa aprender a utilizar, porque é uma diferença competitiva no mercado muito grande. Saber utilizar, né, os negócios jurídicos processuais para utilizar e pensar o processo desde que você pensa o contrato para o seu cliente é muito importante. Né? É muito importante. Porque o que é que o CPC nos deu? Ele nos deu, pessoal, uma cláusula geral negocial, né, que nos permite, em todo e qualquer processo, realizar, né, em todo e qualquer processo, e antes do processo mesmo, no âmbito da discussão contratual,
eu pensar e modificar o procedimento. Porque lembrem da aula que eu falei com vocês sobre procedimentos. A gente tem o procedimento comum e a gente tem os procedimentos especiais, que são os procedimentos típicos. O procedimento comum aplica-se, em princípio, para toda e qualquer demanda. Toda e qualquer demanda. É como o legislador pensou que estaria atendendo a possibilidade de tutelar todo e qualquer direito, tá? De tutelar todo e qualquer direito. E ele acha, o legislador, que assim consegue promover a tutela, a melhor tutela judicial, um procedimento padrão típico que atende a todos, e que alguns direitos requerem uma demanda, uma tutela diferenciada, e esses direitos especiais não, né, por serem mais bonitos, mas porque requerem algum tipo, né, de tutela diferenciada, tem um procedimento específico. Então, eu tenho os procedimentos de família, né, ação de divórcio, ação de reconhecimento reconhecimento de união estável, ação de inventário, né, eu tenho um procedimento de dissolução parcial de sociedade empresária, e os procedimentos especiais estão lá no CPC. Mas será que esses procedimentos conseguem resolver todas as demandas que são possíveis? Né? Não. Muitas vezes você está negociando um contrato e quer, por exemplo, é muito comum a gente sempre, como advogado, estar negociando e se preocupa em negociar, as partes muitas vezes se preocupam em negociar simplesmente aspectos materiais. Mas, às vezes, você pode negociar também aspectos processuais. Você pode simplesmente dizer o seguinte: olha, eu te dou um desconto no preço se você se comprometer comigo, né, que você não vai arguir a impenhorabilidade desse bem. Ou que você simplesmente não vai requerer nenhum processo, enquanto você não cumprir a cláusula, o pagamento até a quinta prestação. Ou que você não pode requerer nenhuma medida judicial que não seja mediante o depósito integral do preço. Eu te dou um desconto se você fizer isso. Que você só pode requerer qualquer medida judicial mediante o depósito integral do preço. Né? Ou que a gente não pode arguir a nulidade do contrato, né, enquanto não cumprida as cláusulas tais e tais, que são as cláusulas mais importantes. E são coisas que a gente eram inimagináveis há um tempo atrás. E aí, como é que isso foi instituído? Por essa cláusula geral negocial. Essa cláusula geral negocial que é permitida com base nesse bloco de normativo instituído pelo 190 e 200, que é o que diz o seguinte: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito, e aí, relembro a vocês, não quer dizer que direitos materiais indisponíveis não possam ter negócios processuais, que a gente já viu que alimentos, direitos públicos, a fazenda pública e juízo podem ter, sim, tanto que a lei de propriedade administrativa expressamente prevê. É lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre ônus, poderes, faculdades, deveres processuais antes ou durante o processo. E aí o que é que faz o artigo 200, que completa a festa, diz: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente, ou seja, independente de homologação, a constituição, modificação ou instituição de direitos processuais, ou seja, plano da eficácia. A eficácia, ou seja, ela é plena. A relação jurídica, a situação jurídica independe da homologação. A modificação da situação jurídica depende da homologação. Porque aí ele vem aqui e diz: olha, a desistência da ação produz efeitos após a homologação judicial. Quando precisa, ele vai e diz que precisa. Ok? É claro que, né, haverá um controle de legalidade dos negócios jurídicos processuais.
não posso fazer negócios ilícitos. É claro que eu não posso fazer negócios ilícitos. É claro que o juiz irá fazer, né, a análise da validade desses negócios, como o juiz faz a análise da validade de todos os atos jurídicos processuais. Né? Seja o próprio juiz, seja em grau de recurso. Né? A gente tem um sistema, inclusive, de recurso para isso. O juiz hierarquicamente superior com recurso analisa a validade do ato do juiz inferior, e a gente já viu que o juiz analisa a validade dos atos das partes. A gente acabou de ver agora que cabe ao juiz, né, analisar a validade dos atos das partes. E os negócios jurídicos são atos das partes, cuja validade ou invalidade vai ser analisada pelo juiz. E é o que diz o parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhe a aplicação somente nos casos de nulidade ou inserção abusiva em contrato de adesão. Posso botar em contrato de adesão? Posso. Não pode ser abusiva, porque o juiz pode anular. Ou em que alguma das partes se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Posso incluir contrato, cláusula negocial, processual, em contato com menor que é vulnerável? Posso. Mas não para prejudicar, só para auxiliar o menor. Tá? Porque, se eu for prejudicar o menor, o juiz declarará inválida. Mas para ajudar o menor eu posso? Posso. Só se for para ajudar o menor. Mas para prejudicar, nunca, porque o juiz controlará. Ok? Então, essa é a cláusula geral negocial. Quem são os sujeitos? Como regra, as partes. E aí você tem uma divergência na doutrina, se o juiz pode ser também sujeito dos negócios processuais. Como regra, o juiz não pode ser sujeito dos negócios processuais, porque ele controla a validade. O juiz não se submete aos negócios processuais, ele controla a validade. Tá? Controla a validade. Ele é quem controla a validade. Mas, excepcionalmente, ele pode. Né? Excepcionalmente, o juiz pode. Quando, por exemplo, quando você fala, por exemplo, do calendário processual. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática processual. E aqui, o calendário vincula as partes e o juiz. Quando o CPC diz, olha, o calendário vincula as partes e o juiz, me parece que o CPC excepcionalmente diz, olha, o juiz aqui está submetido. O juiz aqui firmou um negócio jurídico processual. Tá? Mas isso é um ponto controverso. Por exemplo, Cabral, que é professor titular da UERJ, e Flávio Luiz Iachos, que é professor titular da USP, não concordam, não aceitam que, em hipótese alguma, o juiz faça, seja sujeito de negócio jurídico processual. E Cabral, inclusive, estava procurando aqui o livro dele, acho que não está aqui, não, está lá em casa. Tem um excelente livro sobre negócio jurídico processual, que é a tese de livre docência dele, pela USP, que é Convenções Processuais, que é um dos melhores livros sobre negócio jurídico processual. Né? Fred tem um livro excelente com Henrique Nogueira sobre negócios jurídicos processuais. Cabral e Nogueira têm uma coletânea, coordenam uma coletânea pelo Juspodium, que é muito boa. São diversos autores em 2 tomos sobre negócios jurídicos processuais. Fred tem um livro que reúne ensaios dele, muito bom sobre negócios jurídicos processuais. E Cabral tem um dos melhores livros, que é essa tese dele, livre docência, Convenções Processuais. Convenções processuais. Pensei que estava aqui para eu mostrar para vocês. Né? E no livro de Fred, no volume 1, tem também um tópico. Beleza? Então, como todo negócio jurídico, ele possui requisitos de validade. Tá? Primeiro deles é a capacidade das partes. Né? E aí a capacidade das partes, como regra, sendo que eu tenho um plus, porque o vulnerável não é incapaz. Mas o CPC determina que o negócio deve ser invalidado
quando realizado em prejuízo do vulnerável. Então, o incapaz não pode realizar em princípio, né? Mas quando feito em prejuízo do vulnerável, eu posso invalidar, tá? Segundo, objeto válido. Objeto válido, né? Mas, assim, eu não posso realizar processos que não possam sofrer transação, e a incapacidade de transação não se confunde com o direito ser indisponível, né? Tanto tem o enunciado 135 do FPPC, né, que é o Fórum Permanente de Professores de Processo Civil, e que é doutrina, né, mas é uma opinião doutrinária relevante, porque é de grupo de professores de processo, que diz que a indisponibilidade material não impede por si só a celebração do negócio jurídico processual. Tá? Como a gente já viu até largamente aqui ao longo da aula. Terceiro, eu tenho que ter objeto lícito. Eu não posso fazer... eu não posso promover negócio jurídico processual de objeto ilícito. Eu não posso promover um negócio processual admitindo tortura. Eu não posso promover um negócio jurídico processual admitindo pagamento em drogas. Eu não posso fazer um negócio jurídico processual reconhecendo, dizendo que vai ser vencedor, que em caso de... como é que eu digo, que vai ganhar, que vai escolher o perito quem ganhar numa rodada de pôquer. O objeto tem que ser lícito, né, do negócio jurídico processual. Eu não posso transformar, por exemplo, em lícita, por negócio jurídico processual, uma prova constitucionalmente ilícita. Eu não posso. Eu posso fazer negócio jurídico processual sobre prova? Posso. Mas eu não posso transformar em lícita uma prova ilícita. Tá? O objeto do negócio jurídico processual tem que ser lícito. Tá bom? Segundo, eu não posso afastar regra processual protetiva de direito indisponível ou de ordem pública, né? ou relacionada a direito fundamental. Então, por exemplo, eu não posso afastar a publicidade, que é garantia constitucional. Eu não posso extirpar totalmente o direito de defesa. Eu não posso prejudicar o menor, né? Eu não posso praticar atos que sejam ofensivos ao direito fundamental, tá? Disponível ou de ordem pública ou a direito fundamental. Fundamental. Beleza? E, por fim, o negócio jurídico processual tem forma livre, tá? Posso fazer por escrito, eu posso fazer oralmente numa audiência, ele tem que ser documentado. Ele tem forma livre. Ok? Então, pessoal, a título de exemplos aqui, uma infinidade de negócios jurídicos processuais que têm sido muito utilizados. Tá? Por que ficou ruim assim? Deixa eu botar aqui, deixa eu ver. Botando aqui ele melhora. Não melhorou, não. Não sei por quê. O que ele fez? Deixa eu... Então vamos lá. Eu vou melhorando aqui. Ó. Pacto de não petendo. Há quem discuta a validade deste acordo, deste negócio jurídico processual, mas eu entendo plenamente válido, que é o pacto de não entrar na justiça. As partes podem pactuar, né, de não propor ações na justiça. Renúncia a recursos, todos ou alguns, de forma definitiva ou temporária. As partes podem, por exemplo, dizer assim, não, vamos transformar o processo num processo de instância única. Ou então dizer assim, não vamos fazer recursos de decisões interlocutórias, vamos tirar os agravos. Não vamos fazer recursos até que seja depositado o valor integral do contrato que está sendo discutido. Tá? Renúncia ou constituição de impenhorabilidades. A gente pode abrir mão de uma impenhorabilidade do bem de família. A gente pode instituir uma impenhorabilidade. Dizer assim, olha, esse bem é impenhorável. Regras de citação e intimação, por exemplo, admitir expressamente a citação pelo WhatsApp no número tal, pelo número tal. O número tal vai ser usado para receber citação por WhatsApp e o sistema, a mera entrega
da mensagem naquele número, né, será considerada válida. Acordo de substituição de bem penhorado ou indicação de bem penhorado. Então, na execução, as partes acordam que a penhora será necessariamente sobre este bem, ou decidir que vão substituir um bem penhorado por outro bem penhorado. Porque o acordo pode ser feito a qualquer tempo, ele pode ser feito antes do processo, no curso ou no curso do processo. Tá? Não tem prazo preclusivo para a realização do acordo. Acordo de rateio de despesas, né, pode colocar lá que somente uma parte vai pagar as despesas processuais e que não será feito como eu expliquei a vocês lá de acordo com o 99 do CPC. Dispensa consensual de assistentes técnicos. Nenhuma das partes vai usar assistente técnico e a gente vai aceitar obrigatoriamente o laudo pericial. Acordo para retirar ou instituir efeito suspensivo de recurso. Né? Vocês vão ver em processo 3 que a regra geral é que os recursos não têm efeito suspensivo, salvo apelação. Então, você pode instituir um acordo jurídico, um negócio jurídico processual para instituir acordo efeito suspensivo para recurso que não tem ou retirado que tem. Acordo para não promover a execução provisória quando couber, ou seja, execução provisória é a possibilidade que eu tenho de executar uma decisão quando o recurso interposto ele não tem efeito suspensivo, tá? Ou então um negócio jurídico para dispensar a caução na execução provisória. Então, a execução provisória ela vai até determinado momento, mas a parte não pode levantar o dinheiro, a não ser que preste uma caução. Então, você pode, por exemplo, fazer um negócio jurídico processual dizendo que a execução provisória vai poder levantar o dinheiro independente da caução. Tá? Acordo para limitar testemunhas. Vocês vão estudar em processo civil 2 que o procedimento comum ele permite até 10 testemunhas, sendo 3 para cada fato. As partes podem dizer o seguinte, não queremos 10 testemunhas, vamos querer apenas 2 testemunhas para deixar o procedimento mais célere. Né? É uma possibilidade. Acordo para autorizar a intervenção de terceiro fora das hipóteses legais. Né? Vocês estudaram comigo. Né? Assistência, denunciação da lei, chamamento ao processo, e a gente pode, eventualmente, fazer um acordo para admitir intervenção de terceiro fora daquelas hipóteses legais. Aqui são somente alguns exemplos. A criatividade aqui é ampla. Respeitados aqueles requisitos que eu disse, a criatividade aqui é ampla. Ok, galera? Alguma dúvida? Então... Professor. Oi, Beatriz. Eu tenho uma dúvida. Se as partes convencionarem que não vão entrar na justiça, mas, sei lá, alguma delas se arrepender, aí tudo isso será resolvido dentro de um mesmo processo? Ou... Sim. Ah, certo. Não precisa... Elas vão entrar... Aí, assim, a parte que se arrependeu vai entrar na justiça. Uhum. A parte vai se defender dizendo, excelência, extinga o processo sem resolução do mérito, porque nós fizemos um negócio jurídico processual para não entrar na justiça e, portanto, ele está ausente um dos requisitos de validade processual. Ele não tem o objeto, perdeu o objeto porque ele renunciou ao seu direito de postular em juízo. E aí o juiz vai decidir. Aí o juiz vai decidir se esse negócio jurídico é válido ou inválido. Como os negócios jurídicos ainda são relativamente novos, os negócios jurídicos atípicos são relativamente novos, a gente não tem ainda uma jurisprudência de tribunal superior consolidada para isso. Entendeu, Beatriz? Mas eu entendo que é plenamente válido. As partes são capadas, o objeto é lícito, não há por que o juiz entender que uma parte capaz não poderia abrir mão disso. Beleza? Então, viva. Mais alguma dúvida, galera? Então, galera, esse é nosso último encontro, né? Porque quem vai aplicar a prova é João, né? Foi ótimo conhecer vocês, foi um ótimo semestre, adorei a turma, espero que tenha contribuído aí para a formação de vocês, né? Vamos ter a avaliação aí dia 13 e dia 11, não é isso?
dia 11, nossa prova, dia 13, a segunda chamada. Quem for fazer a segunda chamada tem que fazer o requerimento. E de nada, Beatriz, foi ótimo, a turma foi bacana. E hoje ainda eu mando esse slide. Avisem, por favor, a turma que dia, Ana, valeu. Isabela também, brigadão. Na próxima quinta-feira eu vou organizar o slide grandão de substituição processual e mando na quinta-feira para vocês. Tá? Vou subir a aula no YouTube. Diga a galera que dê uma curtida lá no canal para gerar engajamento, né? E um beijo no coração. Tchau, tchau. Valeu, Eneida. Um abraço. Valeu, Júlia. Tchau, tchau. Tchau, galera.